noite a todos. Eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar de volta em Carmo do Rio Claro. Eu gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão assistindo-nos, os irmãos aqui em Carmo do Rio Claro e também os demais que estarão assistindo ao redor do Brasil. Possivelmente terão alguns também em outros países. Mas, primeiramente, então, eu gostaria de louvar a Deus por uma boa viagem. Agradeço aos irmãos pelas orações. Eu vou pedir para o irmão Anderson, se puder me ajudar, e soltar o link. Uma coisa não pensei foi em como soltar o link da live no chat da igreja. Então, se algum irmão puder me ajudar com isso, eu ficarei grato. Eu creio que já tem avisado a todos que nós estamos prontos para iniciar o nosso culto de oração, que é o costume, na quinta-feira. Já temos vários pedidos que chegaram, então daqui a pouquinho nós vamos ler. Eu vou primeiramente convidar os irmãos a pegarem as suas Bíblias e faremos a leitura hoje à noite de Salmo 81. Então, se puderem, já peguem as suas Bíblias e vamos aos Salmos 81. Faremos a leitura, eu creio que vou ler alguns versículos, talvez até o versículo 8, e depois estarei mencionando novamente o fato de estarmos fazendo a leitura de Salmos 81, caso alguém esteja entrando no chat e não tenha dado ainda para descobrir onde nós estamos fazendo a nossa leitura, tá bom? Então, vamos à leitura, Salmos 81. A Bíblia diz: exaltai a Deus, nossa fortaleza, jubilai ao Deus de Jacó, tomai um salmo e trazei junto o tamborim, a harpa suave e o saltério. Tocai a trombeta na lua nova, no tempo apontado da nossa solenidade. Porque isto era um estatuto para Israel, e uma lei do Deus de Jacó. Ordenou-o em José por testemunho, quando saíra pela terra do Egito, onde ouviu uma língua que não entendia. Tirei de seus ombros a carga, as suas mãos foram livres dos cestos. Clamaste na angústia e te livrei. Respondi-te no lugar oculto dos trovões. Provei-te nas águas de Meribá. Selá, ouve-me, povo meu, e eu te atestarei. Israel, se me ouvires. Nós estamos então fazendo a leitura em Salmos 81, para aqueles que têm se juntado a nós agora, e vamos continuar do versículo 9 até o final do capítulo. Tá bom? Salmos 81, versículo 9, diz assim: não haverá entre ti deuses alheio, nem te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca, e tá encherei. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu entreguei aos desejos dos seus corações, e andaram nos seus próprios conselhos. Se o meu povo me estivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve abateria os seus inimigos e viraria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor ter-se-lhe-iam sujeitado, e o seu tempo seria eterno, e o sustentaria com o trigo mais fino, e o fartaria com o mel saído da rocha. Ao ler e fazer uma leitura breve, como nós acabamos de fazer, deste salmo, podemos perceber que o povo de Israel, assim como nós, eles tinham a tendência de escolher endurecer os corações contra Deus e não escolher obedecer a Deus, recebendo de Deus o melhor que Deus tinha preparado para eles. Nota, ele diz então no versículo 11, mas o meu povo, eu creio que este é um dos versículos mais triste deste capítulo, possivelmente de Salmos, pois nota, diz, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz.
Já imaginou? O povo de Israel chegou ao ponto de, quando Deus falava, é como se colocasse as suas mãos sobre os seus ouvidos e fizesse de tudo para não ouvir a voz. Mas, como se isso não fosse terrível bastante, a Bíblia diz: Israel não me quis. Agora coloca-se na imaginação como seria um Deus de amor, um Deus de misericórdia, sim, um Deus justo, um Deus que ira contra o pecado, mas um Deus que faz tudo isso em amor ao seu povo e querendo o melhor para eles. Mas aqui nestes salmos diz que eles chegaram ao ponto de não querer ouvi-lo e queriam até mesmo rejeitá-lo. Israel não o quis. Aí então, como resultado, Deus diz que iria entregá-los aos desejos de seus próprios corações. Meu amado, nós devemos tomar cuidado como cristãos em não seguir os nossos corações. Quantas vezes ouvimos o conselho: olha, faça o que lhe dá, ele pediu o coração, faz o que pede o coração. E biblicamente nós sabemos que para o cristão isso é errado, para todo mundo é errado. Mas para o cristão nós temos a autoridade da palavra de Deus que nos diz que isso é errado. Então, por consequência, se eles tivessem ouvido, no versículo 14, temos aí que Deus em breve abateria os seus inimigos, viraria a mão contra os adversários e daria, versículo 16, o sustentaria com o trigo mais fino, não um trigo qualquer, mas sim aquele trigo fino, selecionado, e fartaria com o mel saindo da rocha. Então Israel deveria ter escolhido ouvir a Deus. Nós podemos fazer essa leitura e uma aplicação prática em nossas vidas. Será que nós estamos ouvindo e querendo ouvir a voz de Deus? Será que nós estamos tendo e querendo ter Deus como nosso guia? Israel escolheu rejeitá-lo. E infelizmente eles apanharam muito por causa disso. E até hoje apanham por isso. Mas nós podemos ler, e eu espero que, se você talvez percebe o seu coração um pouco frio, um pouco endurecido contra Deus, eu espero que hoje à noite essa leitura tenha despertado o desejo de conhecê-lo melhor e você voltar o seu coração para Ele. Agradeço aos irmãos pelas orações, fizemos uma excelente viagem. Para aqueles que já tenho soltado no chat, nós estamos fazendo talvez seria uma reclusão por conta própria, uma quarentena. Talvez quarentena não seja a palavra ideal, mas estamos nos isolando aqui dentro de casa mesmo por 7 dias, só para garantir que não pegamos nada, não estamos trazendo nada à nossa cidade amada em trânsito dos Estados Unidos até aqui. Pela graça de Deus, a semana que vem nós estaremos retomando os cultos presenciais na igreja. Agradeço a Deus e também aos líderes de nossa cidade que têm permitido-nos retomar os cultos. Nós vamos estar guardando todos os regulamentos, os requisitos que eles colocaram, mas pela graça de Deus, quinta-feira que vem estamos com planos de fazer o culto da própria sede da Igreja Batista em Carmo do Rio Claro. Nós pretendemos também estar transmitindo, eu sei que tem a área daqueles que são do grupo de risco, né? Então, por isso, pretendemos continuar por um tempo, enquanto durar a pandemia, de fazer as lives durante todos os cultos. Para aqueles que não podem fisicamente estar presentes nos cultos, poderemos assistir através da internet. Tá bom? Excelente. Vamos ao estudo. Gostaria de relembrar que o autor do livro de Apocalipse é João o Amado. Os irmãos vão se lembrar que foi escrito, o local em que foi escrito foi durante o seu exiliado na ilha de Patmos, né? Enquanto ele, já no final de sua vida, possivelmente próximo aos 90 anos de idade, por volta de 95 depois de Cristo, é estimado a data em que esta carta preciosa foi escrita. Nós já olhamos várias coisas, incluindo os 7 selos, já olhamos os 4 cavaleiros, já olhamos as 7 trombetas, e o castigo de Deus sempre é contra o pecado. Nós olhamos a semana passada que a mulher seria Israel, né, no capítulo 12, o dragão é Satanás. Ao longo do tempo, Satanás fez tudo o que pôde para impedir o nascimento do Salvador e tentou matar Jesus
quando ele nasceu. Os irmãos vão se lembrar, vou apenas dar uma pincelada breve do estudo da semana passada, só para nos trazer ao estudo de hoje. E é um estudo bastante interessante, nós vamos ver a trindade ímpia ou maligna. Hoje à noite vamos ver ela completa, mas lembrando alguns fatos da semana passada, o dragão travava uma luta no céu com o arcanjo Miguel. Miguel é o arcanjo designado para proteger Israel. Alguns e tem uma seita que declara que Jesus Cristo é Miguel, o arcanjo, e infelizmente essa seita está terrivelmente enganada, e a estes estão não apenas enganados, mas estão crendo em Miguel para salvá-los como Salvador. Eu declaro pela autoridade da palavra de Deus, essas pessoas estão enganadas e não salvas, porque o único que tem o poder de salvar é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele e somente Ele, o sacrifício dele na cruz do Calvário é o suficiente. Nenhum anjo pode nos salvar. Somente Jesus Cristo, Filho de Deus. O sacrifício inocente, porém perfeito perante o Pai, é o único que pode nos salvar. Mas então você se lembra da declaração de Lúcifer em Isaías 14, versículo 13 e 14, onde diz: "E tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo." Satanás, ele sempre procurou se exaltar e ocupar o lugar de Deus. Mas uma nota interessante é que o nome Miguel significa quem é como Deus. Olha que interessante. Aquele que está lutando contra Satanás. O significado de seu nome é quem é como Deus. Satanás então é lançado por terra e começa a perseguir a mulher que dera à luz o filho do homem. No versículo 13 do capítulo 12 nós observamos isso e continua fazendo guerra contra o remanescente da semente da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e os que têm o testemunho de Jesus Cristo. Agora, nos capítulos 12 e 13, encontramos a chamada trindade satânica ou maligna. Encontramos Satanás, a besta, que é o anticristo, e o falso profeta, tá bom? No capítulo 13, hoje à noite, nós estaremos olhando e veremos aqui o que é chamado de duas bestas. Do versículo 1 ao 10, nós encontramos a primeira. A primeira é o que nós chamamos de anticristo, tá bom? Então, capítulo 13, vamos já ao estudo hoje à noite. Mas eu gostaria de mencionar o fato de que a palavra anticristo nós não encontramos em nosso capítulo aqui de estudo. Nós também não encontramos a palavra anticristo no livro de Apocalipse. Mas alguém poderia dizer, mas pastor, então por quê e como nós sabemos que o anticristo está manifestando-se aqui no capítulo 13? E a resposta à palavra anticristo, deixe-me explicar, somente é encontrada em duas das epístolas de João. Em 1 João capítulo 2, versículo 18, também no versículo 22. Depois no capítulo 4 e no versículo 3. Também é encontrado em 2 João, no versículo 7. Então, deixe-me chegar a 1 João, deixe-me apenas ler uma das referências que João menciona e cita, e depois farei um comentário a respeito de por que João escreve sobre o anticristo. Note em 1 João, a primeira referência que mencionei, capítulo 2, versículo 18, ele diz: "Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora." A última hora. Nós encontramos ele dando uma advertência. Agora, dentro do contexto de cada epístola, João se preocupava principalmente com o erro doutrinário. Um que negava a pessoa de Cristo. O ênfase dentro das epístolas não é uma revelação futura do anticristo, mas no combate à falsa doutrina presente na época em que João escrevia. Qual será a relação entre o anticristo da epístola de João e as bestas de Apocalipse?
O espírito do anticristo está atuando no mundo hoje, assim como tem agido ao longo dos anos. O prefixo anti indica direção contrária e em oposição a. Em Mateus capítulo 24, versículo 24, nota o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 24 e versículo 24. Diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Em Marcos capítulo 13, versículo 22, encontramos basicamente as mesmas palavras, falando sobre falsos cristos, os quais surgirão como falsos profetas, ou com falsos profetas e com grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. A primeira besta, então, apresentada a nós hoje à noite em nosso estudo em Apocalipse capítulo 13, estabelece o seu reino contra o reino de Cristo. Ele estará em direta oposição a Jesus Cristo, se posicionando para dar a Israel a sua terra. Então, por este motivo, tem mais alguns, mas este é o motivo básico que eu gostaria de dar hoje à noite, pela qual nós chamamos a primeira besta de o anticristo, tá bom? Então nota, e vamos já iniciar a leitura de Apocalipse capítulo 13. Eu creio que vamos versículo por versículo, a não fazer a leitura do capítulo completo e depois, só para poder ganhar um pouco de tempo. Nota o versículo 1 diz: e eu, vem a pergunta, quem é o eu? Logicamente é o amado João. Pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre os seus chifres 10 diademas. E sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a boca de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. João então está à beira do mar, na areia, e vê subir esta besta do mar, o mar representante das nações. No capítulo 17, versículo 15, nota o que a palavra de Deus nos diz, onde nós tiramos essa informação, diz: e disse-me, as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Então nós encontramos aqui que essa besta está subindo do mar, representando as nações. Deduz-se de que o anticristo virá dos gentios, justamente por esse motivo. Ele então com 7 cabeças, 10 chifres, 10 diademas, sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Até este ponto, o anticristo atuava pacificamente, fazendo o papel de amigo de Israel. 3 anos e meio atrás, caso queira uma referência para isso, Daniel capítulo 9, versículo 27, prometendo-lhes proteção da Federação Europeia, que tem sobre seu controle. Será de grande proveito ler o capítulo 7 de Daniel, em conjunto com o estudo do capítulo 13 de Apocalipse. Agora, eu gostaria, já que eu mencionei o livro de Daniel, volta comigo para Daniel capítulo 7, deixe-me fazer uma observação e até mesmo extrair uma breve aplicação da vida de Daniel para desafiar alguns irmãos. Nota em Daniel capítulo 7 o que a palavra de Deus nos diz. Algo interessante notar é que em alguns dos autores que Deus usou para escrever livros, eles em momentos, eles identificam quem estava reinando ou o que estava acontecendo naquela época em que eles escrevem aquele capítulo. Assim acontece no capítulo 7, o versículo 1 diz: no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça quando estava na sua cama. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. A partir deste momento, nós encontramos as visões de Daniel. São visões proféticas que cabe um estudo profundo de Daniel junto com o Apocalipse,
se estivéssemos fazendo um estudo exaustivo do livro de Apocalipse. Mas notaram que ele diz que era no primeiro ano de Beltesazar? Deixe-me fazer a seguinte observação. No versículo 1 do capítulo 7, Daniel introduz o seu sonho como tendo acontecido no primeiro ano de Beltesazar. Relatos históricos contam que Beltesazar foi morto em 538 a.C. Se o seu reinado se estendeu por 3 ou 4 anos, que é o que a maioria dos historiadores concordam, que o seu reinado foi de 3 a 4 anos, a data em que Daniel recebe ou que recebeu o seu sonho foi por volta de 540, talvez 541, possivelmente no máximo 542 a.C. Isso então nos leva a entender, se você for seguir todas as datas do livro de Daniel, vai perceber que Daniel está com aproximadamente, neste ponto de Daniel capítulo 7, com 80 anos de idade, quando ele recebeu o seu primeiro sonho. As demais revelações que recebeu vieram depois desta. Então, talvez isso encorajaria ou repreenderia alguns que pensam que já chegaram a uma idade que não tem mais valor, que estão na terceira idade ou na idade dourada. Há alguns cristãos, infelizmente, que chegam à idade dourada e se aposentam do serviço secular, mas também alguns se aposentam do serviço espiritual. Cessam de buscar por crescimento espiritual, pensando que a sua utilidade já cessou. Se este é o seu pensamento, irmão ou irmã, deixe-me encorajar você e dizer que você está terrivelmente equivocado. Se você ainda está, se você ainda estiver respirando, amado, você ainda está vivo. E se você estiver vivo, Deus ainda pode te usar para fazer muita coisa para a honra e glória dele. Deve ser um hábito constante em qualquer idade que nós estamos, de procurar diariamente aumentar o nosso conhecimento sobre Deus e fazer algo que seja útil para Deus e para aqueles que estão ao nosso redor. Então, os seus dias mais produtivos ainda podem estar por vir. Ainda há muito que aprender de Deus e há muito a fazer para Deus. Então, não desiste cedo demais. Graças a Deus, Daniel foi fiel e Deus o usou mesmo mais tarde em sua vida. Volta comigo para Apocalipse capítulo 13. Nós já temos feito a leitura do versículo 1 e 2. Vamos ler o versículo 3. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. Nós encontramos aqui uma de suas cabeças foi ferida como uma ferida de morte. Aqui alguns argumentam que é possível que ele tenha morrido, que não tenha morrido. O que nós encontramos é que a sua chaga foi curada e toda a terra se maravilhou após a besta. Vocês vão perceber ao longo deste estudo do capítulo 13 que Satanás está totalmente em oposição a Jesus Cristo e ele quer receber a adoração, ele quer ser admirado, ele quer que pessoas ficam maravilhadas sobre aquilo que ele está fazendo aqui nesse capítulo. Amados, olha, somente há um que é digno de adoração, somente há um que verdadeiramente devemos nos maravilhar, e é do nosso Deus, de seu Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo que glorifica a Jesus Cristo. Mas observe o que acontece no versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Perguntinha rápida antes de concluir essa leitura. Quem é o dragão? Se você voltar ao capítulo anterior, nós já aprendemos e descobrimos que o dragão é Satanás. Então, Satanás, aqui, pessoas estão adorando a ele, maravilhado desta besta, o anticristo, pois foi Satanás que deu poder a ele.
E a Bíblia continua dizendo, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Amados, no Salmo 71, Davi declara a sua confiança no Senhor e ele faz a seguinte pergunta. Salmo 71, versículo 19. Também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas. E a pergunta é, ó Deus, quem é semelhante a ti? É interessante que essa mesma pergunta pessoas fazem em admiração a Satanás, aqui no capítulo 13. Mas eu afirmo hoje à noite, assim como o salmista, ele fez a pergunta e logo respondeu, o nosso Deus é único. Não há outro como ele. E nós vamos perceber que os milagres que Satanás faz aqui no capítulo 13 são de admirar, mas não de admirar como os milagres feitos por nosso Deus. O autor de Salmos 89 também faz uma pergunta semelhante, a qual é, pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem entre os filhos dos poderosos pode ser semelhante ao Senhor? E, amado, eu afirmo que não há ninguém como o nosso Senhor. Satanás, desde o início de sua queda, tem desejado ser semelhante a Deus, mas sempre tem fracassado e sempre fracassará. Pois não há Deus como o nosso Senhor, Deus, Jeová, Todo-Poderoso. Nota o versículo 5, continuando, e foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Irmãos, lembrem, eu creio que já tem sido mencionado ao longo do estudo até este ponto, nós cremos a duração da grande tribulação, ou da tribulação, é de 7 anos totais. Nós encontramos a primeira parte, que será uma parte de 3 anos e meio de aparente paz e tranquilidade aqui sobre a terra. Mas agora nós encontramos que 42 meses justamente somam 3 anos e meio. Então, aqui temos que o anticristo será revelado na metade da tribulação e agora para os últimos 3 anos e meio, ele fará uma perseguição grande e continuará blasfemando contra Deus. Ele agirá por 42 meses. Versículo 6 diz, e abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. A besta, o anticristo, blasfemará a igreja no céu e perseguirá o remanescente judeu crente na terra. Como nós já olhamos em Apocalipse capítulo 11, creio que ser este o ponto na qual ele matará as 2 testemunhas, cujos corpos, após 3 dias e meio, serão levantados da morte. Eu achei bastante interessante que ele blasfemou a Deus, o seu nome, o seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Mesmo em total controle, eu digo total, ele pensa ter total controle, Satanás, da terra neste momento, mas ele ainda sabe quem reina nos céus. Irmão, hoje à noite eu declaro, por pior que estejam as coisas aqui na terra, nos céus, Jesus Cristo reina, e ele sempre reinará. Nota o versículo 7, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Versículo 8, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E nota o versículo 9. Ele traz aqui um aviso. Se alguém tem ouvidos, ouça. Versículo 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Amado, que cena triste. Encontramos a manifestação do anticristo, ele então recebendo o poder dado diretamente a ele por Satanás, e todos estão adorando ele e adorando a Satanás pelo que Satanás tem feito aqui. Ele abre a sua boca com blasfêmias, blasfemando contra Deus, contra o tabernáculo,
E nós vamos ver algo que vai acontecer em breve dentro do tabernáculo que tem sido restaurado. Logo haverá, quando manifestar que a dissolução, e eu estou meio confundindo o meu português com o inglês, mas está aqui nas minhas notas, nós vamos ver algo que vai acontecer, e o anticristo está blasfemando contra aqueles que já estão nos céus. Para aqueles que já são cristãos, que conhecem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, nós sabemos que durante essa época aqui, enquanto isso tudo acontece nos céus, nós já temos sido arrebatados e já estamos no céu. Então, ele está blasfemando contra aqueles que já estão habitando nos céus. Tá bom? Espero que tenha sido proveitoso até este ponto. Ainda vamos concluir o restante do capítulo hoje à noite. Mas se tiver qualquer dúvida ou pergunta, pode colocar no chat da igreja. Depois faremos talvez um breve comentário sobre a sua dúvida a semana que vem, tá bom? Então, esta é a manifestação do anticristo, mas lembre-se, no início eu falei que nós estaríamos olhando essa trindade satânica e nós temos que continuar do versículo 11. Nota o que continua dizendo: e vi subir na terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro e falava como um dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. Nós podemos perceber que o falso profeta aqui, ele agora é a manifestação e revelação do falso profeta. Nós encontramos dentro da trindade satânica, temos aí Satanás, o dragão, né? Temos aí também o anticristo, a besta, o anticristo, que seria o equivalente, né, digamos assim, ao Satanás de Deus Pai, anticristo de Deus Filho, Jesus Cristo. E agora veremos o falso profeta, que dentro da trindade ele ocuparia basicamente a mesma posição do Espírito Santo. Vem a pergunta: mas pastor, por que se fala assim? Nota o que acontece quando é dado a este poder. Versículo 12 diz: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal foi curada. Sabe que o trabalho do Espírito Santo, um dos trabalhos, da forma que o Espírito Santo trabalha, é justamente hoje em dia de trazer adoração a Jesus Cristo. Vá comigo para João, e alguns, eu creio, irmãos sinceros, fazem e dão muito ênfase sobre o Espírito Santo. E para tirar qualquer dúvida daqueles que venham, ou que estão nos assistindo, ou que venham nos assistir, na Igreja Batista Verente cremos muito no Espírito Santo, tá bom? O Espírito Santo, ele é a terceira parte da Santa Trindade, e nós cremos que ele é de vital importância em nossos dias. Mas ele segue dentro do que Cristo diz que o seu ministério seria. Nota em João capítulo 16, e no versículo 13, Jesus Cristo está falando aqui, ele diz: mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, nós sabemos que Jesus está falando sobre a vinda do Espírito Santo. Diz: ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Nota o versículo 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Amados, nós cremos no Espírito Santo, mas cremos que o Espírito Santo nos leva a adorarmos a Jesus Cristo, pois um dos deveres dele é de glorificar Jesus Cristo. Ao fazer um estudo da Bíblia completa, nunca se encontrará sequer uma passagem do Espírito Santo se gloriando ou glorificando-se a si mesmo. Sempre ele está glorificando a Jesus Cristo. Não que nós não reconhecemos a presença dele, não que nós não procuramos o enchimento do Espírito Santo, e nós queremos isso também ser muito bíblico, de acordo com Efésios, mas nós adoramos e glorificamos, e o Espírito Santo, ele faz com que nós glorifiquemos a Jesus Cristo, e
Eu espero que isso tenha ajudado talvez alguns. Então percebemos que é justamente isso que o falso profeta está fazendo aqui em Apocalipse capítulo 13. Acompanhe-me de volta a Apocalipse e vamos rapidamente concluir o nosso estudo hoje à noite, tá bom? O falso profeta, e deixe-me ler os comentários que tenho feito aqui, ele ordena que se faça a imagem da besta. Nota o que acontece aqui, no versículo 13, faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais, versículo 14, que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Então o falso profeta ordena que se faça a imagem da besta. Isso é o abominável da desolação. Então isso relatado em Mateus capítulo 24, versículo 15. Encontramos também referência a isso em Daniel capítulo 11, versículo 25. Também referência sobre isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2 e versículo 4. Sei que estou correndo um pouco, apenas mencionei as referências, mas o vídeo será feito upload no YouTube, qualquer coisa pode voltar, ou em caso de dúvida pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Essa imagem será reerguida ou erguida no templo restaurado de Jerusalém. Ele falará e maravilhará o mundo todo, e nós encontramos que será basicamente uma difamação, não seria a palavra correta que estou procurando, mas vai trazer esta imundícia para dentro do templo santo de Deus, o templo que foi restaurado em Jerusalém, mas tudo em conformidade com o propósito de Satanás de ocupar o lugar de Deus e receber a glória daqueles que habitam. Obviamente nós sabemos que ainda haverá aqueles que recusarão se prostrar diante dessa imagem. Então, versículo 15, foi-lhe concedido que desse espírito à imagem. Versículo 16, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe sejam posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é de 666. Deixe-me comentar após o versículo 15. Nós encontramos que o falso profeta não somente conseguirá a ampla adoração da besta, mas ele também estabelecerá o controle econômico mundial. Faz com que todos tenham que ter o sinal do nome da besta ou do número do seu nome, ou na sua testa ou na sua mão direita, tá bom? Esta marca permite com que os seguidores da besta possam comprar e vender coisas, e quem não tiver a marca, o nome dela, sofrerá muito. Nota no capítulo 20, versículo 4, o sofrimento para aqueles que não têm isso. Versículo 4, vi tronos e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então nós encontramos grande sofrimento por aqueles que recusaram. Mas sabe que sofrimento aqui na terra é apenas temporário? E a Bíblia nos traz o conforto que aqueles que sofrem dessa forma durante a tribulação, eles então viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Vem a pergunta, pastor, mas a salvação, ela durante a tribulação, como ela é alcançada? Amado, você eu afirmo hoje à noite que é sempre o mesmo, é pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Nós temos as testemunhas que estarão pregando, nós temos as 144 testemunhos de Jeová que estarão proclamando o verdadeiro evangelho. Então pessoas serão salvas durante a tribulação, mas serão salvas assim como nós somos. A Bíblia diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, diz, porque pela graça
Sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amado, se você está nos assistindo hoje à noite e você ainda não conhece Jesus como seu único e suficiente Salvador, primeiramente você precisa reconhecer que é um pecador. O seu pecado é o que te separa da glória de Deus. Mas por causa do seu pecado, Deus tem que julgar. Ou você terá que pagar pelo seu próprio pecado, a pena do seu pecado, ou você terá de reconhecer que Jesus Cristo já pagou o preço. Somente Ele, o Cordeiro inocente de Deus, o puro, imaculado, é quem pode te salvar. Porque Ele e somente o seu sangue, o sangue dele, é o sacrifício, o pagamento aceito por Deus pela pena terrível do pecado. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo, Ele deu a si mesmo em sacrifício por nós, para que aquele que não conheceu o pecado, Ele fazendo-se pecado por nós, para que em Cristo, nele, fôssemos feitos justiça de Deus. É o que Paulo escreve em Coríntios. Amado, se você ainda não é salvo, receba Jesus Cristo hoje mesmo pela fé. Igreja nenhuma pode te salvar. Boas obras não podem salvar qualquer pessoa. É somente pela fé em Cristo Jesus. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Amado ouvinte, receba Jesus hoje, não deixe para depois. Tem pessoas que estão assustadas com os acontecimentos ao nosso redor e de fato nós podemos, são fatos que estão acontecendo, mas muitos trabalham amedrontando pessoas, ok? Os gafanhotos estão vindo, pois são as pragas e não sei o quê, e alguns até usando isso para tentar provar que já estamos em meio à tribulação. Amados, nós não estamos no meio da tribulação ainda. E se você estudar, você verá que não é de hoje a primeira vez que tem acontecido essas pragas. Mas para aquele que conhece a sua Bíblia e faz a prática de estudar a sua Bíblia, já sabe que todos os sinais estão alinhados. Não falta qualquer sinal bíblico para a vinda do Filho do Homem. Jesus Cristo pode voltar para arrebatar a sua igreja a qualquer momento. Enquanto alguns trabalham para amedrontar pessoas, nós temos a confiança que Cristo pode voltar ainda hoje à noite. Isso deve fazer, não apenas dar-nos confiança que não precisamos temer o que está acontecendo ao nosso redor, mas deve nos trazer um reconhecimento da nossa responsabilidade de estarmos ocupados quando Cristo voltar para arrebatar a sua igreja. Amado, como tem vivido hoje? Tem desperdiçado o dia? Tem fofocado sobre os acontecimentos ou pessoas que não estão fazendo o que você pensa que devem fazer? Amado, há muitas coisas que nós evitaríamos de fazer se verdadeiramente vivêssemos como que Cristo pudesse voltar hoje. Deixe-me encorajar você. Não se assuste com os acontecimentos ao redor, mas que traga aquela paz e aquela confiança interior que Cristo está voltando. Mas ao mesmo tempo, que não sejamos preguiçosos no nosso trabalho para o nosso Deus. O número da besta, sabemos que é 666. Se fala, pastor, mas isso vai ser como? Olha, hoje em dia já tem as tecnologias, já tem chips implantados, já tem muita coisa que pode acontecer e já está acontecendo em cumprimento às profecias bíblicas, tá bom? Então, toda a tecnologia já está alinhada para isso acontecer, mas ele conclui, pode até parecer a essa altura que Satanás é o vencedor, mas o último versículo hoje à noite, e já vou ler, vou orar e vou encerrar. Apocalipse capítulo 14, e já só para aguçar, como se diz, o seu paladar para o nosso estudo da semana que vem, nota Apocalipse capítulo 14 e o versículo 14. Eu amo, não perca o estudo a semana que vem, porque nós vamos estudar
e vamos ver a batalha do Armagedon. Olha aqui, amo esta parte. Capítulo 14, versículo 4 diz: E olhei, e vi uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Eu amo esse versículo. Por quê? Já refúgio à glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. E, amado, nós vamos ver na semana que vem esta grande batalha. E eu espero que o estudo hoje tenha sido uma bênção para cada um que tem nos assistido, para aqueles que ainda vão nos assistir. Eu vou orar e concluir a live hoje à noite. Que Deus abençoe a vida de cada um. E não se esqueçam, sejam fiéis ao nosso Salvador, na leitura bíblica, na oração, e também fiel quando estiver passando pela cidade, de entregar aqueles folhetos. Se não tiver, fale comigo, eu vou fazer o máximo para poder possibilitar que você tenha acesso aos folhetos para podermos estar evangelizando. Não podemos estar dormindo, amém? Que Deus seja glorificado através de nossas vidas. Vamos orar. Pai querido, abençoe cada ouvinte. Eu peço para aqueles, talvez, que estão ou vão nos assistir, que ainda não conhecem Cristo, que os versículos mencionados venham tocar-lhe o coração, que venham se arrepender e receber Jesus como seu único Salvador. E Pai, para os irmãos, eu peço por fortalecimento, por paz hoje à noite, por uma noite maravilhosa de descanso. Atende os pedidos que já temos feito, pois é em nome de Jesus Cristo, para a tua glória e honra, eu peço. Amém e amém. Que Deus abençoe. Uma boa noite a todos.